Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, hoje eu queria falar sobre como nós devemos também usar a antifragilidade ao nosso favor do ponto de vista pessoal e como a gente corre o risco de não estar fazendo isso. Para falar sobre isso, eu queria pegar um conceito, um depoimento que eu vi num livro que fala sobre essa questão, sabe, de usar a antifragilidade até na criação de filhos, mas depois transportar aqui para o ambiente de trabalho. Eu achei super interessante, porque basicamente o que o autor desse livro fala é o seguinte, que certos conceitos, de alguma forma, eles vão sendo distorcidos ou vão perdendo força com o tempo e vão, na verdade, significando algo diferente do que eles significavam originalmente. Então, peguemos, por exemplo, o conceito de trauma. Essa palavra, tecnicamente falando, ela era usada para traumas físicos, né? Então, traumas significavam realmente traumas físicos, sabe? Agressões físicas ou acidentes, mas sempre alguma coisa física. Com o tempo, esse conceito foi sendo expandido e começou a valer também para traumas psicológicos. Mas, curiosamente, quando você pegava num livro aí de diagnósticos psiquiátricos, por exemplo, ainda que fossem traumas agora psicológicos também, havia uma definição que tentava ser objetiva do que seriam esses traumas, né? Tem que ser traumas que todos sentem esses traumas, como, por exemplo, participação de uma guerra, acidentes graves, etc. Com o tempo, esse conceito de trauma acabou sendo mais expandido ainda para levar em consideração uma avaliação subjetiva de cada um, se ele teria tido um trauma ou não. E aí o que o autor fala é que quando o conceito começa a ser expandido dessa forma, e quase tudo, digamos assim, pode ser classificado como um trauma, isso acaba, de certa forma, incentivando os pais a, obviamente, evitarem qualquer situação de trauma para os seus filhos. Só que, por outro lado, e aí é o ponto da antifragilidade, a única forma que a gente tem de crescer é conseguir lidar com certos fatores estressantes que nos farão ficar melhor, que nos farão processar aquilo. Então, para quem conhece o conceito aí de antifragilidade, né, a gente já falou isso muito sobre o podcast, são sistemas que se alimentam dos fatores estressantes e que precisam daqueles fatores estressantes. Então, se você começa a considerar que tudo pode ser trauma e começa a evitar os fatores estressantes, você pode começar a ficar frágil. Se você consegue, numa certa dose, obviamente, lidar com fatores estressantes, você vai tirando proveito disso para ficar mais forte. Eu achei interessante comentar isso aqui porque eu tenho um receio grande de que no mundo corporativo a gente possa começar a confundir segurança psicológica, estender o conceito de uma forma que tenha esse mesmo efeito adverso aí que eu disse do trauma, sabe? Em que sentido? Segurança psicológica significa que as pessoas têm o direito de serem ouvidas, significa que elas sabem que elas podem colocar o ponto de vista delas, mas não significa que elas nunca ouvirão coisas que podem ser consideradas até duras. E por quê, gente? Porque se você quer crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, você tem que estar preparado para ter conversas difíceis, para ter feedbacks sinceros, para ter momentos ruins, processar esses momentos, e aí, como esse cara fala no livro, né? Como a gente é um sistema complexo adaptativo e a gente é antifrágil, se a gente aprende a processar bem isso, a gente com certeza cresce.